Normalmente, o extrato da antiga árvore da sabedoria seria armazenado de forma segura no quartel-general dos magos, e poderia até haver um mago de nível 3 vigiando-o. Seria basicamente impossível para Alistair obtê-lo. Para atraí-lo, eles trouxeram a verdadeira essência da árvore antiga. Aquele posto de 3 magos também havia temporariamente deixado seu posto. Magos não eram idiotas, e Alistair não era a exceção. Antes de confirmar que não havia nenhum rank 3 magos por perto, ele definitivamente não apareceria. O apelido de Alistair é Lobo Solitário. Ele está definitivamente acostumado a trabalhar sozinho e tem força para dominar grupos de pessoas. Ele deve ter um certo nível de confiança e força. Para ser capaz de ferir gravemente 2 magos de nível 2 em um único movimento, ele deve ser bastante difícil de lidar. Leilin tinha certeza disso. Mesmo dentro do nível 2 de magos, Alistair estava definitivamente acima do nível médio e poderia até ter atingido o pico, e estava a apenas um passo de avançar para o nível 3. Uma vez que ele verificou que não havia rank 3 magos aqui, havia uma grande possibilidade de ele atacar e tentar roubar esse item. Quando isso acontecer, tudo depende de nós. Leilin examinou as salas VIP. Quantos dos que estavam dentro eram magos negros e quantos eram magos da luz? Quantos eram como ele e nutriam motivos ocultos? Evidentemente, o extrato da árvore da sabedoria atraiu a atenção de todos os magos presentes. Um após o outro, a força espiritual de múltiplos magos, cada um carregando um forte desejo de completar o comércio, entrou correndo na sala em que magos estava. Para os magos regulares, o nível 2 geralmente era o limite se eles não possuíssem técnicas de meditação de alto grau. Quando isso acontecesse, os feitiços inatos de magia já teriam sido finalizados e, mesmo que mudassem para uma técnica de meditação de alto grau, seria impossível avançar mais. Para forçar a alteração de uma consciência central cristalizada que já tomara forma, era necessário um método que não existia na Costa Sul. Havia rumores de que poderia ser encontrado em outro mundo ou no continente central, mas isso não era algo com que os magos da Costa Sul tivessem chance de entrar em contato. Assim, a essência da árvore da sabedoria que poderia fornecer iluminação e ajudar os magos de nível 2 a elevar sua força espiritual era sua única esperança de ser promovida para o nível 3. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço por isso. Enquanto os magos de nível 2 nas salas VIP se comunicavam ferozmente por meio de sua força espiritual, uma voz quebrou o silêncio. 100 milhões de cristais mágicos e 50 porções padrão da cristalização dos espíritos. Essa voz não usou força espiritual e foi gritada pela garganta. O lugar onde essa voz se originou deixou Leilin ainda mais surpreso com o fato de ser de um nível de magos no nível inferior. Interessante. Ele é apenas um rank 1 magus, mas ele se atreve a enfiar a mão nesta competição entre rank 2 magi. Leilin avaliou os magos que gritavam com interesse. Havia um certo conjunto de regras em reuniões privadas de comércio como essa. Grau 2. Os magos formaram seus próprios círculos, e era impossível para os magos de nível 1 participarem. Este rank 1 magus realmente se atreveu a falar tão alto. Se ele não tivesse um poder excepcional, significava que havia uma enorme organização apoiando-o. Ou poderia ser que o alvo deles tivesse aparecido. Leilin concentrou sua atenção neste rank 1 magos. Ele era de estatura média e vestia um manto negro. Seu rosto não pôde ser visto, mas sob os olhares de numerosos magos de 2 graus, ele ainda era capaz de manter a compostura. Este Lord Rank 2 magos não especificou nenhum material, e apenas afirmou que a pessoa que pode dar os materiais mais valiosos irá obtê-lo. Eu me pergunto, o que estou oferecendo é o valor mais alto aqui. Para magos de baixa classificação, ter a atenção do posto 2 de magia era como ser um coelho fraco e frágil que havia sido jogado em um bando de leões. A maioria dos magos há muito tempo ficariam com medo de estúpidos,
Mas ainda assim este Magus ainda estava muito calmo. Como é? Você pode confirmar que Alistair? Na sala do mago que Leilin tinha disputado pelos raios do amanhecer, a senhora perguntou ao velho torpe. Não sei ao certo, ó velho torpe, que usava barba ruiva, acariciava o queixo. O traje dele é extremamente estranho, e não sinto a aura de alguém que conheço. De todas as pessoas que foram convidadas para cá, temos menos informações sobre ele e isso significa que há uma grande possibilidade é ele. A mulher estendeu uma língua bifurcada e lambeu os lábios. É muito possível. Prepare-se para atacar. Torpe assentiu e as ondas ocultas de uma marca de espírito começaram a se espalhar. Suspeita-se que Target tenha aparecido. Prepare-se para atacar, tudo bem entendido. Limpar vozes diferentes soavam nas salas VIP ao redor. Tudo bem, o local ficou em silêncio, e a voz do Magus que estava vendendo o extrato da árvore da sabedoria foi ouvida da sala VIP. Enquanto ele falava, raios dourados amarelos de luz envolviam o extrato verde que estava cheio de vitalidade, e lentamente flutuou para fora da sala VIP. Muito obrigado, meu senhor. Um brilho de excitação apareceu aos olhos do Rankin Magus que tinha pedido, e ele se curvou ligeiramente. Um monte de materiais e cristais voou de seu corpo. Os itens que deveriam ser negociados se encontraram no ar. Bang! De repente, a luz vermelha feroz brilhou do extrato verde. A luz vermelha extremamente deslumbrante parecia intensa e era muito semelhante a um sinal de alerta. É ele. É Alistair. Move como se acionassem algum interruptor. As salas VIP pertencentes ao nível 2 de magia explodiram. Todos e cada um dos magos que haviam atingido o nível 2 mostraram descaradamente suas forças, e imensas ondas de energia foram constantemente produzidas, causando um terremoto nos arredores. Ligação de Azora. Um traço de luz branca dourada ferozmente atacou a área onde o Rankin Magus era. Neste momento, o Magus que era suspeito de ser Alistair de repente arrancou as roupas em seu peito, revelando presas e uma tatuagem preta de um enorme lobo ainda pingando sangue. Com seus rugidos, um grande lobo negro saltou do peito do mago, suas garras grandes e afiadas avançando. Bang! Luzes amareladas douradas foram esmagadas pelas garras gigantes e foram renderizadas em pedaços de luz dourada que rapidamente se dispersaram. A totem do lobo gigante. Não pode estar errado. Aqui é Alistair. Mais magos saíram das salas VIP, correndo para o nível 1 dos magus, como os tubarões que haviam encontrado sua presa. Um imenso campo de força repressora subitamente apareceu na arena do comércio. Os magos vagantes que estavam no primeiro nível recuaram rapidamente, parecendo lamentáveis quando partiram. Alguns foram ainda mais infelizes, os poderosos feitiços dos magos da segunda classe, tendo passado por eles e causando sérios ferimentos. Droga! Eu não deveria ter vindo. Que uma figura negra tinha sido pego pelos raios vermelhos intensos e só podia se esquivar, seu corpo carbonizado. O capuz da figura foi empurrado para trás, revelando o rosto da figura negra. Surpreendentemente, era a chefe que Leilin vira antes, especializada em vender informações. Droga! Droga! Os líderes da organização são estúpidos? Todo mundo aqui é um rank 2 magos. Eles esconderam essa informação dos outros reis magos e queriam que eu, um mago insignificante, me coordenasse com seus planos e entrasse na toca do leão. Eles me queriam morto. Bang! Neste momento, as faíscas de uma enorme bola de fogo verde passaram e se chocaram contra edifícios atrás dela. Havia até mesmo uma cratera corroída após o ataque. A fêmea Magus ficou atordoada por um segundo e depois correu para a porta sem olhar para trás. Droga! Faça o que quiser. Eu não me importo mais comparado a um Magus de nível 1. Os feitiços dos magos de nível 2 podem não ser tão chamativos, mas a força dentro deles era como montanhas ou mares. Apenas escovar contra um objeto faria com que ele se transformasse em pó.
caixa numerosas figuras negras que eram como antigas feras selvagens saíam dos arredores e selavam todas as entradas das quais Alistair podia escapar. Entre esses magos havia idosos de cabelos brancos, damas grandiosas e dignas, bem como cavalheiros arrogantes em trajes formais. O traço comum entre eles era o símbolo da Light Mage Aliança em seus peitos. Alistair, você realmente se atreve a trair a glória que representa a Luz Mage. A Suprema Aliança vai punir você. O torpe de barba ruiva gritou, e com um aceno de sua mão, imensas chamas de lava foram produzidas de suas mãos, transformando-se em um martelo vermelho fogo. Lava Ramara lava continuou fervendo na superfície do martelo vermelho, emitindo ondas de energia que pertenciam a magias de nível 2. Que? Eu só entrei temporariamente na ligeira aliança Mage. Tudo que obtive são itens que ganhei no comércio. Como eu traí alguém Alistair, que estava de vestes negras, riu de uma maneira estranha que soava como os uivos de um lobo. Esta é definitivamente a voz de Alistair. O que mais há para dizer aos traidores que não conseguem se arrepender? Os muitos magos leves de nível 2 rugiram e feitiços coloridos cercaram Alistair. O totem preto de um grande lobo que Alistair soltou rapidamente se transformou em pó sob os ataques combinados dos magos do nível 2. Surpreendentemente, Alistair abriu os braços e desdenhou os dois magos que o rodeavam. Eu não fiz nada de errado. Eu preciso avançar para a terceira posição, e depois disso, a escuridão finalmente descerá nesta terra. Ele cantou palavras que soaram como uma profecia, e seu corpo começou a rachar sob o contínuo ataque de feitiços. Pac-pac, fragmentos negros voaram em todas as direções. Isto é, um fantoche de corpo corpóreo de Magus, percebendo que algo não estava certo, torpe imediatamente gritou, cuidado! Este não é o verdadeiro corpo de Alistair, mas um fantoche de carne temporário. Um anel de lava rodeava o corpo da marionete. Pac-pac! Os fragmentos negros do fantoche de carne se fundiram em líquido no ar, formando grandes redes negras que eram semelhantes às teias de aranha, que cobriam todos os magos próximos. Estrondo, o teto do saguão de câmbio se quebrou, e um mago que parecia exatamente o mesmo que o boneco de carne de antes emergiu dos escombros e poeira. Ele o enviou para o mago que estava vendendo o extrato da árvore da sabedoria. Ao diante do uivo de lobo, os olhos de Magus pareciam esmaecer, e ele parecia ter sido temporariamente estupefato. O uivo do lobo solitário, ataque mental único de Alistair. Os dois magos que ficaram presos soltaram expressões de imenso ódio,